Toda esmeralda carrega a beleza escondida. Assim são as vidas, legados e sonhos, pronto para serem lapidados. Eu sou Maiana Lira e este é o Lapidando Esmeraldas. Boa noite, minhas esmeraldas. Estamos aqui hoje iniciando o nosso podcast com um convidado especial que está abrindo toda a nossa grade de homens. Que geralmente todas as vezes que eu fui aqui, nós estávamos com mulheres. E hoje nós estamos com um grande homem, um homem de Deus, um homem que vai trazer palavras, que vai com certeza tocar a sua vida, como tocou a minha vida várias vezes. E eu sei que ele vem sim com uma lição de vida, vem aqui transformar a vida e lapidar vidas, porque eu tenho certeza que é isso que ele faz hoje com muita excelência. Com vocês aqui, o meu convidado hoje é o Klauman. Oi, Mai. Pastor, que maravilhoso. Como é que você está? Tudo bem? Tudo. Eu, em primeiro lugar, me sinto honrado de estar aqui com você pelo convite, abrindo, pelo que eu estou entendendo, os homens, né, das Esmeraldas. Então, eu fico muito lisonjeado pelo convite e já de antemão já quero te entregar nas suas mãos aqui os livros que eu escrevi, são 3 aí, mas eu só não consegui trazer o quarto, que não tem mais. Mas legal. Cada livro conta uma história e que seja uma boa leitura para você. Gente, isso aqui é um presente. Isso aqui não é um presente, isso aqui já me disseram uma vez que ganhar livro de pessoas é como se as pessoas estivessem te honrando. Eu estou sendo honrada. Porque aqui realmente, esse aqui eu conheço, já até li. É, né? Muito forte. Por sinal, eu estou super indicando vocês esse livro. Esse livro ele tem uma parte muito impactante que falou muito com a minha vida. E continue, amigo. Isso aqui é um dom de Deus que você tem. Amém. Falar com as pessoas através dos livros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amigo, vamos lá. O que hoje eu quero saber de você, né? Que eu digo assim, que a gente precisa conectar para você trazer a sua história para que as pessoas compreendam que empreender, a lapidação de vida, o crescimento, a maturidade. Eu sei que você tem muitos tópicos desses que te levaram a chegar onde você está hoje. Uhum. Eu gostaria muito de saber quem é você por detrás de todos esses títulos, tudo aquilo, os troféus que as pessoas falam que você tem, que eu sei que você tem de fato, as riquezas construídas. Uhum. Fale para mim, quem é você por detrás de tudo isso? Como foi que construiu esse legado de tanta força, perseverança e fé, que é o que eu vejo no teu legado? Amém. Acredito que a minha base familiar é o que me faz eu ser quem eu sou, né? Minha esposa está aqui nos assistindo, né? Maravilhosa, viu? Não sou fã demais, meu amorzinho ela. Isso. E eu acredito também o seguinte, Mai, no pain, no gain. Sem dor, você não consegue chegar ao sucesso. Então, eu acredito que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que consegue enfrentar a dor, uma pessoa que consegue superar os seus desafios, consegue, mesmo quando os resultados não vêm, ele continua perseverando, ele continua sendo forte e corajoso, ele continua olhando para frente, ele não olha para trás, ele olha para o lado, tem uma esposa, que no meu caso tem uma esposa que está do meu lado, que aguenta junto, né? E a gente vê os filhos que olham para nós ainda com aquele olhar de super-herói, né? A gente continua sendo o super-herói e a gente está numa geração hoje que os pais, né? Infelizmente, não estou generalizando, estou apenas comentando, Sim. Que não existe mais aquela questão do filho querer ser igual ao pai ou a filha querer ser igual à mãe. A gente tem visto muitos casamentos serem destruídos. Então, eu vejo que o Júnior Klauman de hoje é uma pessoa que perseverou, uma pessoa que continuou, uma pessoa que não desistiu. E quando eu voltei com a minha esposa, a gente ficou 5 anos separados, né? Não vou entrar muito nesses detalhes, mas Deus mandou... Mas vai ter um episódio para esses detalhes, viu? Ele está falando, mas vai ter. Porque eu vou trazer ela com ele aqui, que é a história dele, gente, para vocês casais. Existe algo na vida que é jogar fora não é opção, mas reconstruir com o coração, com toda a essência de um amor, que é esse amor único, esse amor que Deus fala, nos unimos em um só. Vocês têm. Então, tudo isso me formou para eu ser a pessoa quem eu sou hoje. Então, eu acredito, se você ainda não deu certo, se ainda as coisas não aconteceram, se ainda não é o momento, tenha calma, porque Deus falou para mim o seguinte: seja obediente, porque é melhor obedecer que sacrificar. Então, quando Ele me deu um plano, quando Ele me deu um projeto, que esses livros são projetos de Deus, meu casamento é um projeto de Deus, fechei um negócio internacional na Itália agora, foi um projeto de Deus. Glória a Deus. Então, tudo isso é manter o foco. Seja obediente,
aquilo que Deus falou, porque Deus responde às orações antigas. Com certeza. Isso eu vivi muito. Eu lembro assim que eu falo muito que eu sou a filha de uma promessa e sou uma filha que Deus que me deixou permitir vir aqui, porque Ele me colocou para servir mesmo o próximo, eu servi com propósito mesmo. Eu lembro que muitas vezes na minha vida eu sou um milagre, desde quando pequena. Eu tenho agenesia renal, eu passei, eu tive uma filha com 16 anos, eu passei entre meus 16 a 21 anos dentro de um hospital praticamente. Eu só saía alguns meses e voltava para ficar internada. E eu lembro que os médicos falavam que eu tinha data para a vida. Muitos diziam que eu não chegava aos 30, outros diziam que eu não chegava aos 25, e hoje eu estou com 42. Né? Então, Deus ele faz isso. Quando Ele te escolhe, Ele vai te capacitar porque Ele te escolheu. Né? Então, Deus tem isso na nossa vida. Deus tem esse negócio de dizer assim, eu te trouxe e você tem que ter obediência. Então, hoje eu vivo na obediência. Eu sou aquela mulher que eu não consigo passar um dia na minha vida se eu não me preocupar em pensar o que eu vou fazer hoje para servir quem? Quem eu vou servir? Né? Então, se eu não tiver esse ato no meu dia a dia, antigamente, quando eu não tinha o entendimento do Deus que a gente serve, do nosso Deus, eu achava que viver o extraordinário é chegar no ápice do sucesso financeiro. Né? Quando eu comecei a trabalhar, assim, eu tive muita dificuldade na minha vida, foi muita batalha para chegar onde eu estou, mas eu sempre achava que tudo era o dinheiro. Correto. Tudo era monetário. Eu só vou ter sucesso quando eu tiver milionária. E quando eu cheguei a ser milionária pelo fato financeiro, o vazio, ele foi muito maior, porque a gente, quando está atrás do dinheiro, a gente preenche querendo buscar o dinheiro. Aí, quando você chega no dinheiro, aí você fala, meu Deus, por que está vazio? Por que eu não estou me sentindo nada? Por que não mudou de diferença? Eu comprar uma bolsa de 80 mil, eu achava que eu ia ser a mulher. Hoje, eu comprar uma bolsa de 80 mil não fazia sentido nenhum. Mas se eu pegar hoje os 80 mil e eu transformar isso em 80 mil em cesta básica, isso me fez ser diferente. Porque é dando que se recebe, né? A gente doa... eu também ia comentar isso, mas você comentou com muito mais brilho do que eu comentaria. Mas quando você chega nesse ápice, quando você chega nesse momento que você vê que você tem tudo e você começa a olhar para trás, porque eu acho que o empresário, não tenho certeza que o empresário, ele é aquele que consegue olhar para o lado. Verdade. É aquele que consegue olhar não para a grama verde bonita do vizinho, mas que consegue olhar para a grama daquele que não tem grama. Verdade. Daquele que está passando por dificuldade. Então, esse propósito dos empresários, a gente tem uma reunião toda segunda-feira maravilhosa, na Reino Church, que chama-se Hub, e a gente realmente vê que é isso que a gente está querendo passar para os empresários. Você tem que ajudar, porque qual que é o teu propósito de ter dinheiro? Se teu propósito é só ter dinheiro, Deus não vai te dar. Não. Porque Ele vai dar porque você quer tanto, você está buscando tanto, mas quando você chegar a ter, você vai ter um vazio tão grande, você perdeu tanto tempo em busca de algo que você muitas vezes já tinha em casa. Verdade. Que nem tem algumas palavras que falam assim, né? O cara está buscando tem a casa, mas não tem um lar, né? Tem uma mulher, mas não tem uma esposa. Verdade. Então, eu acredito que quando a gente tem um foco material, o vazio espiritual ele já é automático, porque Deus ele não vende o espírito. O espírito é algo que você alimenta com a palavra dele, é quando você descobre que a tua vida é dele. Então, ali vem o alimento do teu espírito. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, que eu fui entender o Jesus, aceitar Jesus, que eu condenava dizendo que era coisa de crente, que nada, esse negócio esse povo é uma seita, fica dizendo que isso é crente. Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, como eu era ignorante. Como é maravilhoso sentir a tua presença, como é bom acordar às 3 da manhã e saber para quem você está orando, mas tu está de joelho no chão. É você olhar para a dor do outro e você dizer assim, olha, eu não sei qual é a tua dor, mas eu estou contigo aqui, eu vou te ajudar a sair dela. Eu estou aqui como um suporte, um alicerce, porque muitas vezes a gente precisa disso. E eu acho que as pessoas, acham, até hoje, tem muita gente que acha que você só é importante se você estiver pagando alguém para estar do teu lado. É como se a gente tivesse valor monetário. Né? Então, Deus ele quer da gente o quê? Um coração servo, um coração que ele olhe e diga assim, está alinhado com o meu, agora sim, ali ela está. Existe uma passagem que fala, chorar com os que choram e rir com os que riem. Chorar com o que chora, a pessoa que está aí triste, a pessoa que perdeu um filho, a pessoa que está doente, você consegue chorar. Agora, você não consegue rir quando as pessoas têm sucesso. Ricos que estão rindo, isso é triste. É muito difícil. Então eu hoje, por exemplo, a gente pode usar a gente como modelo, nós somos pessoas de sucesso. Sim. E difícil uma pessoa que está abaixo de nós rir pelas nossas vitórias.
É muito difícil. Então, rir com aqueles que estão rindo é complicado. Mesmo. É muito difícil. Porque as pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. E quando você está bem, você está fazendo alguma coisa de errado. Ou você está roubando, ou você está tirando dos outros, mas você não está porque você trabalhou, porque você é mérito que você tem pelo teu suor diário, que só tu sabe as tuas dores. A gente trabalha com a meritocracia e Deus também trabalha com a meritocracia. Também acho. Entendeu? Tanto que ele deu talentos 5 para um, 3 para outro, 2 para um e 1 para outro. Por quê? Conforme a sua capacidade. Verdade. Deus não vai te entregar na sua mão nada para você se você não ter capacidade. Não adianta você orar 24 horas por dia se você não estiver estudando, se você não estiver se capacitando, se você não estiver fazendo um curso, se você não estiver acordando cedo. Fazendo a sua parte, né, amigo? No pain, no gain. É a mesma coisa do exercício físico. Né? Eu e você fazemos exercício físico, por exemplo. Temos personal, etc. É fácil te manter o corpo? Não. É fácil você comer o que você não quer comer? Não. Manter uma dieta rígida, um exercício físico diário? Por quê? Eu estou preservando a minha vida para chegar aos 80 anos bem, 90 anos bem. Então, eu estou pensando isso a longo prazo. Verdade. E a pessoa quer começar amanhã um projeto de negócio e já quer que dê resultado no outro dia. É o tempo que a gente não tem. Assim, nós que somos pessoas que entendemos o tempo de Deus, né, a gente consegue entender que a gente planta hoje, mas a colheita é determinada por Ele. Claro. Né? Você é dono do plantio, mas a colheita Ele decide quando você vai colher. E esse tempo, ele é uma preparação. Eu digo que Deus, ele forja a gente para que a gente não perca o que Ele mais tem de pessoas na gente, que é o nosso coração. Então, Deus não vai te dar. Muitas vezes eu falava, Senhor, por que eu trabalho tanto, eu faço tanto, e por que tanta gente me traindo, gente querendo passar as pernas, gente faz... E ele falava assim, filha, descansa em mim, tu tá descansando no que o homem tá fazendo, tá olhando para ele, por quê? Tu tem que olhar para mim. Enquanto tu desviar o olho, tu vai teu peso vai ser maior, teu fardo não é teu, é meu, por que você tá carregando ele? Correto. É que durante esse prazo ele tá te moldando e tá te preparando. É que você ainda não está pronta para receber. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem receber, mas elas não estão preparadas. É porque a gente precisa passar por esse molde, né? Essa forja. Porque eu acredito muito, Júnior, que a gente, durante tudo que eu já vivi na vida, eu lembro que muitas vezes eu ficava assim, julgando. Eu julgava. Eu ficava assim, fulano é assim, porque não conhece Deus? Fulano é assim? Eu achava que eu era o dono da vida dos outros. Eu julgava as pessoas, parecendo que eu que tinha que dizer. Aí um dia, sabe o que foi que aconteceu comigo? Começa a te alinhar. Uau. Se alinha. Você está desalinhada por quê? Por que você está olhando para a vida dos outros? Se alinhe. É sobre você e eu, não é ele. Porque quem julga sou eu. Quem é tudo? Virou Deus, agora tomou meu lugar, foi? Mas a gente tem essa mania de comparação, né? É. A gente acaba não olhando para si, alinhamento, organização da nossa própria vida. A gente fica se incomodando com o que os outros estão fazendo. A gente pode usar eles como modelagem. Sim. Aquele empresário conseguiu alcançar aquilo. Como que ele conseguiu? Como é que ele chegou lá? Estou modelando o que ele está fazendo? Sim. Paulo mesmo fala na Bíblia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Sim. Né? É forte, né? É forte. É forte isso. Então é só a gente modelar. Tem várias pessoas de sucesso hoje. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Sim. E além de a gente ter que fazer a nossa parte, Júnior, o que eu mais me impressiona é que nós queremos encontrar Deus nas pessoas humanas. Porque você quer a perfeição do outro. Sim. Você vai olhar para você agora e esquece que você é homem. Porque ele é um homem de Deus, ele é perfeito. Não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou imperfeita. Quem me conhece bem é aquela ali, ó. Entendeu? Tá sentada ali. Ela que pode falar se eu sou um homem de Deus ou se eu não sou. Verdade. As pessoas que estão mais perto de nós, que é o caso do seu esposo, dos seus filhos, eles que vão falar realmente se o que eu estou falando em cima de um palco, em uma palestra, é o que eu estou vivendo. É isso aí. Ela está aqui me escutando. Verdade. Né? E até se eu estou falando alguma coisa errada, ela pode ter total chance de vir aqui e falar se é isso mesmo que eu estou vivendo. Porque senão eu estou vivendo uma mentira. Mas o que está acontecendo muito é isso. As pessoas não estão mais vivendo quem são, estão vivendo quem querem que veja o que são, que é pior, entendeu? Tipo assim, quando eu te conheci, eu falei sobre você, eu falei, cara, ele é uma pessoa que tem, quem olha para você, que ela me te julga de uma forma que não tem Deus, eu não vou mentir, eu te vejo, desde quando eu te conheci, eu vi em você um homem de Deus. Amém. Eu olhei em você e falei, esse homem é temente a Deus, ele tem um posicionamento, ele tem uma personalidade que ele fala, ele está alinhado com o que Deus quer. Aleluia. Porque em nenhum momento eu vi você falar de algo que não fosse de você. Você falou da sua história, você falou do seu casamento, você falou do seu filho, você falou da sua filha, você falou da história da sua família, você falou do legado do seu pai. E em nenhum momento você falou, o fulano de tal tem uma vida tal. Nunca. Você falou sobre você.
das tuas dores, dos teus amores, das tuas conquistas, das tuas perdas. Mas você nunca falou do outro. Amém. Por que é isso? Porque Deus te alinhou a falar de você, porque é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que estar falando dos outros cuida Deus. Nós temos que falar da gente. Porque quando eu olho para você, eu quero que eu olhe para você do jeito que eu estou olhando para Cristo, ó, com o mesmo coração. Porque a gente tem que ser verdadeiro, né? Porque eu falo para minha filha, né, sempre, ela é menina dos olhos de Deus. Então a gente conhece a pessoa pelos olhos. Verdade. Uma pessoa que já desvia o olhar, uma pessoa que já não olha os olhos para baixo, tal, é uma pessoa que não está falando a verdade. Verdade. É a pessoa que não quer, porque os olhos são a janela da alma. Da alma. Né? Então a pessoa está falando olho a olho, pô, estou falando a verdade. Porque a pessoa que está falando a verdade, ela não consegue, através dos olhos, não consegue mentir. A gente consegue ver quando a pessoa está mentindo, quando é falsidade. Verdade. Então os olhos, para mim, são as coisas mais importantes. Mas é porque Deus, ele não deixa assim, os filhos de Deus não são enganados. Porque nada fica obscuro, não tem uma máscara que não caia. Eu lembro que eu chego assim, quando eu vou orar para Deus, eu falo assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus, prepara meu coração. Por quê? Porque eu sei que na vontade dele, aqueles que estão com máscara vão cair, aqueles que estão te dizendo que gostam de você são os que vão te trair. E você vai dizer o quê? Senhor, eis-me aqui. Cuide do meu coração, que o perdão, que continue alimentando o meu coração. Mas é o que realmente acontece na nossa vida. Júnior, muitas vezes a gente é perseguido, as pessoas que estão comendo na tua casa, as pessoas que vivem do que tu provê, é a primeira pessoa que deseja que tudo dê errado. Que tudo dê errado na tua vida. Por quê? Porque eles não conseguem administrar a inveja, que é a doença, é o câncer do ser humano. De olhar a vida do outro e dizer assim, que bom que ele está bem, que bom que ele conseguiu conquistar um projeto. Quando eu olho para você, quando eu até falei, quando eu estava entrevistando a Juliane, eu falei assim, gente, ela tem um amor pelo que ela conseguiu, Deus deu para ela uma visão de amor tão grande que ela chegou para um médico e dizer para o médico, me desculpa, eu sei que o senhor estudou, mas eu sei que meu filho não vai ser isso. Gente, isso muda. A decisão dela mudou a vida dela, da família. Essa decisão, como acabou, eu vou lá e dizer, cara, que mulher, viu? Ela tomou uma decisão que poucos fariam. Porque você vai na hora e já fica chorando, não, já recebe aquilo para tua vida. Ela não aceitou, ela disse, respeito, mas isso não vai acontecer na minha vida. É a mulher guerreira, né? Atrás de um grande homem sempre tem que ter uma grande mulher. É verdade. Então, hoje em dia, os homens e as mulheres têm que andar junto. Também acho, alinhados, né? Alinhados, no mesmo propósito, com a mesma... Não é, a gente sempre fala em casa, não é submissão. A submissão é sob a missão do esposo. É verdade. Então, a gente está andando na mesma visão. Intercedendo, orando por você e tá do teu lado. Eu penso também que tem que ser assim. Tem coisas que as mulheres falam, né? Eu não quero ser submissa porque ele vai pisar em mim. Gente, submissão é você estar alinhada com a missão do teu marido, é você interceder por ele, é você orar por ele, é você estar junto dele, você ser a pessoa que vai orientar ele, que tem coisas que tu vai ter visão que ele não vê. Sim, a mulher, você vou ver um imóvel, eu vejo as paredes e tal, eu levo ela junto, ela já começa a ver os detalhes que eu nunca vi, porque a mulher é detalhista. Verdade. Então, antes do homem fechar qualquer coisa, eu falo para vocês, leva a mulher junto. E me diz uma coisa, hoje lá na Hub que você tem, eu acho que é super interessante, você leva a missão de mostrar Espírito Santo, Jesus, que é algo que preenche, não é o dinheiro. O que você vê hoje de resultado no que você está fazendo? Você já está conseguindo levar essa mensagem, você já colhe esses resultados, você consegue visualizar que as pessoas já compreendem que Deus é acima de tudo e que o dinheiro é consequência? As pessoas, elas precisam de uma conexão. As pessoas precisam ver Cristo em você. Verdade. E ver que você está no caminho certo. Então, lá na Hub, a gente tem visto que as pessoas cada vez mais estão querendo ficar próximas. Elas querem se conectar. Isso é bom. Né? Então, como a gente estava falando aqui agora há pouco, se eu não for falso em cima daquele palco e elas não verem a verdade em cima de mim, independente da palavra que esteja lá, verdade, elas não vão acreditar. Concordo. Então, eu tenho que estar ungido. Sim. Eu tenho que estar preparado. Sim. Independente da palavra. Pode ser uma palavra simples ou uma palavra mais profunda, mas a pessoa que está ali, ela pode fazer uma palestra ou ela pode fazer uma pregação. É isso mesmo. Entendeu? Ela pode atingir o seu objetivo, que é o espírito, ou pode atingir só as emoções. Verdade. Pode ser apenas um ensino ou pode ser uma transformação. Perfeito. Então, a ministração que a gente tenta fazer, é com muito temor que eu faço, sim, é sempre estar me preparando através da oração. Mas assim, você foi escolhido, né? Eu estava no dia que o
Acho que é o apóstolo, não, né? O nome dele é o profeta. O profeta Rony. O Rony Oliveira. Isso, o Rony Oliveira. Eu estive com ele, inclusive, em Jerusalém. Eu fiz conheci Jerusalém, ele foi a pessoa que conduziu nossa caravana junto com o Tiago Brunet. E ele é um homem muito usado por Deus. Aquele homem, ele é extremamente usado por Deus. É profeta ele é mesmo. De carteirinha mesmo. É uma pessoa que, assim, gente, eu vi ele fazendo isso lá em cima do Monte Sinai. Ele fez sobre a vida do meu irmão. O que o Flávio está vivendo hoje, ele falou em cima do Monte Sinai. Uau. Ele chegou lá e falou, olha, vai acontecer isso e isso para sua vida. E Deus mandou falar que é para agora, não é para ontem. O que você está fazendo, ele já deu voz para você falar. E você está fechando a boca. Ele vai cobrar isso de você. Eu nunca vou esquecer isso. Eu olhei assim, eu falei, glória a Deus, em cima do Monte Sinai, o dia amanhecendo, a coisa mais linda do mundo. Lá é fantástico. E aí, eu vi ele fazer isso na tua vida. Uhum. Ele falou exatamente o que eu vi em você. Amém. Que você já tinha escolhido, você tem que abrir a boca, porque quem disser lá, o que tem que ser feito na terra é Deus, não é o homem, não. É. A opinião do homem não vale nada se Deus não estiver dizendo, é o que eu quero. A gente, todo rei, antigamente, ele tinha que ter um profeta. Davi foi ungido por um profeta. Saul foi ungido por um profeta. Sim. Então nós, como empreendedores, nós como homens de Deus e mulheres de Deus, temos que ter profetas em nossas vidas. Verdade. Para a gente andar numa visão profética. Então, quando o Rony falou comigo, ele falou do Instituto Neto, né? Sim. Que é... Eu já ia perguntar dele, a gente vai já perguntar. Que é a questão do Instituto. Ele falou desse livro aqui, que é A Mente Empreendedora de Cristo, que é uma mentoria que a gente está desenvolvendo. Falou mesmo. E falou que eu seria um dos maiores empresários da igreja, que eu seria um mantenedor da igreja. Foi. E não é por vaidade, nem por orgulho, nem por prepotência que eu não tenho isso dentro de mim. O que eu tenho é muito temor de fazer o que Deus quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. A oração, minha esposa está aqui, ela sabe que a minha oração é essa. Então, se eu tiver para dar, eu vou dar. Eu vou dar porque Deus quer que eu seja... Deus pode levantar uma pessoa para poder dar R$1 milhão na igreja, para que a igreja possa fluir. Mas Ele dá oportunidade para todos. Verdade. Inclusive para aquela viúva que só deu uma moedinha para ela poder ajudar no reino de Deus. Porque não é sobre valor. É verdade. É sobre contribuição. É sobre generosidade. É sobre amor. É o servir pelo povo. Né? Me fala do Instituto, o Instituto Neto. Qual é a sua missão com ele? O que hoje o Instituto Neto nasceu para fazer o quê? O que ele faz hoje? O Instituto Neto ele está ainda, como posso dizer, ele está sendo gerado, né? E quando a gente está gerando um bebê, a gente já coloca muitos sonhos, né? Quando a minha filha estava sendo gerada pela minha esposa, a gente já estava, o nome dela vai ser Júlia, ela vai ser médica. E ela é linda, gente. Vai ser linda. Então a gente já estava gerando isso dentro da barriga da minha esposa. Então hoje a gente já tem o business plan do negócio. Legal. Já temos tudo pronto, já temos a doação do terreno para a gente poder receber agora o terreno. Então ele vai ser um instituto onde a criança especial, o adolescente e o mais de idade, né? Adolescente mais de idade é especial, vai poder entrar 7h30 da manhã até as 18 horas, como se fosse uma creche. Uma creche para que o pai e a mãe possam trabalhar, possam fazer seus afazeres, e ali ele vai estar sendo cuidado com alimentação, fono, psico, etc., teatro, porque o que meu filho gosta vai ter naquele lugar, porque eu estou fazendo como se fosse uma casa para ele. Só que a oportunidade de ter mais 100, 200 amigos juntos com ele vivendo a mesma coisa. Então, se meu filho hoje vive isso que ele vive hoje, indo em teatro, indo em Beto Carreiro, tocando violão, fazendo teatro. Ele é um milagre. Então, se ele já tem tudo isso, come bem, graças a Deus, tudo que nós estamos proporcionado para ele, a gente quer dar essa oportunidade para todas as crianças, todas as famílias. A gente quer, inclusive, que os pais estejam presentes também na vida deles, dentro do Instituto. Então a gente está fazendo isso com muito amor, com muito esmero, e acredito que logo, logo vou estar vindo aqui e estar lançando a pedra fundamental, convidando vocês para poder estar conosco lá. Poxa, que legal, gente. Quando eu falo de instituto, né, quando a gente fala com esse tema, para mim é algo muito especial, porque fala muito comigo. Né? Quando eu conheci o Júnior, eu não tinha nem imaginado que eu tinha o projeto, mas eu não tinha um ordenamento de Deus, que era criar justamente o projeto das Mães Esmeralda para cuidar de mães de crianças autistas, né, que era algo que estava no meu coração, mas eu não tinha ainda uma resposta de Deus para dizer isso é meu, vai lá e faça. Eu sou muito obediente. Tudo que eu faço na minha vida hoje, eu preciso que Deus fale comigo, senão eu não faço.
fica ali, meu coração dizendo que quero fazer, mas tenho que ter resposta. Tem que ter o... Tem. Ele vai falar comigo através de alguém. Foi indo no avião, depois daquele dia que a gente fez a nossa entrevista no podcast, eu estava no avião e uma senhora... Eu estava naquele voo que você coloca uma cadeira que é lá na frente, só são 3, né? Aí eu estava lá de trás, então no meio não vem ninguém, só vai você na janela e no corredor. Correto. Aí eu estava na janela, encostada, assim, olhando para a janela do avião, e aí ela olhou para mim assim e falou assim, olha, Deus mandou te dizer que já está na hora de você fazer o que Ele mandou, porque você já está demorando demais, e isso não foi de agora que Ele te ordenou isso. Uau! Aí eu olhei para ela assim, aí eu comecei a chorar. Porque eu sabia que aquela era a resposta de Deus para aquele projeto. E o que aconteceu? Eu fui para Roraima com a intenção de fazer o aniversário do 2º ano da agência e lancei o projeto Mães Esmeralda no lugar. A festa que eu convidei para todo mundo que ia para lançamento, para a festa de 2 anos da minha agência, eles todos participaram do evento que foi para as Mães Esmeralda, onde eu lancei o projeto de acolher as Mães Esmeralda, dar todo o suporte psicológico, de cesta básica, de cesta de cuidados pessoais. Elas têm médica, elas têm terapias, elas têm psicólogo, elas têm psiquiatra. Eles têm lá com a gente, hoje a gente consegue acolher 126 mães, eu já estou acolhendo pelo próprio, são 126 mães acolhidas. O que nós temos de especial? A gente identifica qual a dor dela e a gente busca todas as soluções. É para colocar um DIU, é para fazer uma transvaginal, é para fazer comprar as pomadas porque está com algum tipo. Tudo que você possa imaginar, para essas mães, elas são acolhidas. Porque a gente não dá dinheiro, a gente dá condição para que ela viva bem e ela saia daquele poço que ela está se encontrando e ela volte a ser a mãe que a criança precisa para que ele possa melhorar a vida dele. Porque ela vive uma incógnita, né? Que a partir do momento que você tem uma resposta que teu filho é autista, você meio que acaba o chão, né? E agora, como é que vai ser? E outra coisa, elas não são nem preparadas. Assim, a maioria das vezes que eu que fiz as primeiras entrevistas com as 34 mães que foram acolhidas de início, e eu lembro que eu olhava para elas e elas diziam assim, todas elas falaram uma palavra, eu estou em luto. A primeira palavra foi, eu estou em luto. Aí eu olhava para ela e dizia, meu Deus, ela está em luto, ela está com o filho vivo, o menino está ali brincando, estava até com a psicopedagoga, porque todas as crianças que vão acompanhadas das mães, elas ficam numa área que a gente fez no banco justamente para que as pessoas pudessem, as crianças ficar com as psicopedagogas para elas terem um momento de acolhimento. Correto. E aí eu falava assim, menina tão saudável, a criança, eu ficava pensando. Aí eu falei, por que você está em luto? Ela, por quê? Porque eu passei quase 6 meses indo de médico em médico. Aí sai um laudo, chego, te dá um monte de documento dizendo que ele vai ter que fazer terapia para isso, aquilo. O que eu vou fazer se eu não sei nem como fazer, nem onde buscar essas terapias? Como eu vou buscar? Eu não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que depende de uma função social. Como é que eu vou fazer isso? Eu olhei para a cara dela e falei assim, e se hoje o seu filho não tivesse você, quem vai ajudar ele? Aí ela começa a chorar, porque ela não tem nem a resposta para aquilo naquele momento. Porque ela está tão no fundo que ela está assim, ela não está mais viva ali. Mas aí que vem a palavra de Deus, porque em Gênesis 1:26 fala o seguinte, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus cria algo, Ele não cria nada sem propósito. Sim. Ele não cria nada sem ter um porquê. Sim. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, espera aí, existe algo. Lá em Êxodo, depois, Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Sim. E o que Ele fala para Moisés? Não fui eu que criei o cego, o surdo e o mudo? Então, peraí. Então, Deus está falando que Ele criou o cego, o surdo e o mudo. Aí nós vamos para Atos. Os apóstolos perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou? Ele que pecou para ser cego ou a família dele para que ele viesse cego dessa maneira? O que Jesus fala? Nem ele nem a família pecaram, mas para que se manifestasse a glória de Deus através da vida dele. Então, eu só consigo abrir esse instituto porque Deus colocou um filho especial na minha vida. Verdade. Então, se eu não tenho filho especial, eu não consigo dar oportunidade para que 100, 200, 300, 400 famílias possam receber a palavra de Deus. Ou seja, através da glória de Deus. Não foi meu filho que veio assim, dessa maneira. E não fui eu que fiz algo errado. Sim. Ele veio para que manifestasse a glória de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o cego, o surdo e o mudo. E até em Isaías 53 fala que Jesus não tinha nem beleza, nem formosura. Sim. E nada que nós olhássemos a ele nos agradaria. Verdade. E muitas vezes uma criança especial, as pessoas veem com desdém. Jesus passou por isso. Claro que eu não vou aqui chegar numa parte teológica e brigar com católicos, com evangélicos sobre isso, mas acredito que Jesus podia ser uma pessoa especial, porque a ponto das pessoas virarem a cara para Jesus, as pessoas não quererem que Jesus reconhecesse que Jesus era o Messias, a ponto de pedir para que Barrabás fosse liberto e Jesus fosse preso, porque ele não devia ser bonito.
Jesus não é aquele Jesus da LBV lá, aquele, né, loiro, bonito, de olho azul. Então, é uma visão que eu tenho, que ele podia ser uma criança especial. Podia ser uma pessoa especial. Não sei, não conheço, não vi. Quando você fala isso para mim, né, é assim, as perguntas que mais me fizeram quando eu falei desse projeto foi se eu era mãe de uma criança autista. Se eu tinha alguma criança com inconformidade, se eu tinha alguma criança que tinha algum tipo de doença, de que de fato eu pudesse olhar para aquilo. Eu falei, não, Deus me ensinou a amar sem ver. Mas me ensinou que a minha boca, a partir do momento que ela tem voz e alguém para me ouvir, eu posso dar a voz para quem não consegue falar. Porque eu não sou uma mãe atípica, mas eu sei o que uma mãe atípica passa. E eu hoje luto pela causa delas para que elas possam sentir que existe alguém que pode se amar elas sem passar por aquilo. Mas Deus, né? levanta pessoas, levanta pessoas, né? Tá entendendo? Por isso que eu te falo agora. O que ele fez? Ele levantou 12 para poder distribuir o amor dele e o ensinamento, mesmo sabendo que ele ia ser traído, que ele ia ser negado. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas em nenhum momento ele deixou de honrá-lo e abençoá-lo, todos eles. Inclusive, no momento que ele vai ser entregue, ele vê o pé que ele acabou de limpar, lavar, limpo, no meio de quem estava entregando ele. E mesmo assim, ele amou. O outro cortou a orelha, ele pegou a orelha e botou de volta. Por quê? Porque ele disse o quê? Eu te escolhi e eu sei o que é o preço que eu vou pagar. E hoje eu digo para você com toda a certeza do mundo, eu sei o preço que eu pago por eu ter escolhido dar voz. Porque naquele momento você passa a ser o quê? Você começa a ter que cuidar do teu psicológico, porque as histórias que estão ali não são histórias de mentiras, são histórias verdadeiras, pessoas que estão vivendo na escuridão e você está ali para poder levar a clareza, a luz que elas precisam. Entendeu? Quando eu olho hoje, depois eu até mandar para vocês olhar os vídeos do antes e o depois dessas mães. Acredito que muda. Você vai dizer assim, meu Deus, Semblante, como né? é diferente. A forma que ela conversa, a forma que ela se veste, ela já chega com o cabelo arrumado, ela já chega perfumada, ela já chega maquiada. Mas por quê? Porque ela tem um exemplo. Ela começou a ter exemplo. Ela tem um exemplo. Entendeu? Ela tem uma pessoa que ela pode modelar. Isso. Eu quero ser igual a essa pessoa. Essa pessoa está nos ajudando. Madre Teresa de Calcutá, ela não tinha filho. E mesmo assim, ela abraçou quantos milhões de crianças que ela ajudou. Quando eu lembro disso, hein? Então Deus coloca em pessoas. Como vocês. Né? Eu digo assim, hoje você está começando. Calma quando vocês pegarem e essas crianças estiverem lá dentro, que vocês vão ouvir histórias que não vai ser apenas um acolhimento porque é uma criança especial, mas história de um abuso lá de dentro, uma história de uma criança que está sendo molestada pela família, uma história de uma criança que está sendo violentada, que você vai descobrir porque você está acolhendo, dando o alimento e o abrigo ali naquele dia, pelo um dia, para ele poder os pais trabalharem. Por que você está falando isso, Maíra? Porque o que eu escutei de padrasto e pai por que ela jogou fora, porque ela deu uma facada na barriga do homem. Eu olhei assim e dizer, meu Deus, isso existe na própria família de uma criança que, coitada, ele não está sabendo nem o que está acontecendo. Então, isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E as pessoas estão, o que está fazendo? Eu só vou acolher porque é governo. Eu falei bem claro para todos os empresários no dia do evento, foi gente muito importante para o evento. Eu falei, olha, eu não quero nada, eu só quero que vocês olhem para elas, porque elas precisam de vocês. E isso vai preencher vocês, não é a mim, não. Sim. Quando você acolhe uma mãe dessa, que ela te manda um vídeo dizendo, sabe o que aconteceu no dia que você me adotou? Eu simplesmente consegui dar amor pro meu filho. Sabe, porque tem mãe que olha e diz assim, eu não aguento mais nem eu ver a cara do meu filho. Eu quero dar ele, eu quero matar aquele menino. Eu escutei isso. Acredito. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia. Sabe o que eu faço hoje em dia? Tem célula das mulheres, tem célula delas. Eu boto pastora para falar com elas, ela tem conversas com a pastora para falar da vida dela, porque tem coisa que ela não quer dizer no meio de todo mundo. Que ela vai lá e fala que tem vontade de matar o filho, que ela tem vontade de se matar e matar o menino, que tem vontade de matar a menina, que ela já cortou o cabelo da menina para não matar a menina. E eu estou dizendo assim, meu Deus, isso existe, isso é uma realidade muito forte. E aí você faz o que hoje em dia, Maiana? Eu peço a Deus todo dia, Senhor, cuida do meu coração e da minha mente. Dá sabedoria para continuar. É isso aí, porque eu preciso acolher mais pessoas. E eu sei que o Estado nunca é bom, é sempre muito drástico, porque é uma coisa muito ruim. Então eu digo para você... Moroso, né? Moroso. Porque hoje, assim, ó, eu adotei 130 e poucas mães estão adotadas por nós. Tem uma fila de inscrição de 800. Lá no estado lá em Roraima. Quando eu abrir isso para o Brasil, que a gente vai fazer isso agora, eu vou ter que ter unidade do Brasil todo, botando um monte de gente para cuidar, porque é muita gente precisando de abrigo. É muita gente pedindo acolhimento. É gente que eu preciso cuidar da mente, porque ela não tem só um filho autista, ela tem outros filhos saudáveis que estão pagando preço. Não, e não é só isso, né? Está destruindo a casa. Ela tem filho autista, tem outros filhos, tem marido, não tem emprego, não tem casa. Então, são vários problemas. Sim, no mesmo lugar, na mesma família. No mesmo família. Então, é um turbilhão de coisas ali. Muita coisa. Se ela não tiver muito centrada,
entrada, o filho, coitado, vai pagar o pato. E vocês agora que vão estar, né, com esse instituto, com certeza vocês vão entender que cada vez mais a tua missão não é essa que vocês estão fazendo. Porque eu só fui descobrir a minha missão depois que eu comecei a adotar. Que eu fui entender, meu Deus, eu achava que era só dar uma terapia. Sim. E uma cesta básica no máximo. Não. É mais coisa. É muita coisa. Aí você tem que ver, caraca, eu tenho que ajudar ela a colocar um menino para fazer terapia, porque ela não sabe nem como ajuizar para ter direito. Mas você vê como que é a força motriz dos céus, né? Deus te coloca um pepino, né? Coloca um pepino grande em você, para que você possa agora, mas agora eu tenho uma empresa. Sim. Eu tenho essa empresa, que essa empresa tem que ajudar esse plano de pessoas. O que Deus vai fazer? Vai te multiplicar os talentos. Verdade. Porque você saiu imediatamente a trabalhar. Então, quanto mais você trabalha aqui, mais Deus vai te dar, mais você vai poder abençoar, mais você vai poder fazer. Então, é sobre isso. Deus vai primeiro, Ele te dá o problema, você começa, Ele te dá o chão. É verdade, porque só Deus para fazer isso, amigo. Não. Só Deus para fazer isso. Eu digo para vocês vão começar agora e vocês vão entender que o propósito de vocês é bem maior do que você está imaginando. Sim. Porque quando você começa a atender, Deus começa a te dar um norte, e tu olha assim. O problema para solucionar vai só durante o processo. Só o processo, é isso aí. Mas assim, o que você faz, o que vocês estão fazendo, é ato de amor ágape. Esse é um ato de amor ágape, porque não é seus filhos, não é alguém próximo, não é alguém que tu conhece, mas é alguém que tu vai amar. É porque o amor, né? Porque você amar o seu filho é muito fácil. É muito fácil. Agora, quando você adota, é um amor verdadeiro, porque você não escolheu. É verdade. A adoção é o ato mais lindo que existe, gente. Tanto é que na palavra de Deus fala que nós fomos adotados. É verdade. Nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos adotados. Então, olha o amor de Cristo, de querer nos acolher como filhos adotados. E hoje você é um empresário de sucesso, né? Todos nós que conhecemos você sabemos disso. Como é lidar hoje com o sucesso e com a parte da nossa parte de religião, né? As pessoas, o que elas fazem? O julgamento é muito forte quando você tem dinheiro e você está falando de Deus. As pessoas acham que é mais fácil. Que é mais fácil. Sim. Você pode falar... Tem um julgamento. É muito fácil ele falar, o cara tá milionário, vive bem, pode fazer o que ele quiser. Como é esse julgamento em cima de você? Porque eu vejo que é muito forte, você é muito visual. Tem muita gente que te visualiza e te prejudica também por isso, por esse motivo. Eu te digo uma coisa, eu não deixo transpassar nenhum tipo de vaidade. Glória a Deus. Eu sou, não querendo me gabar, mas eu sou muito humilde. Eu não sou isso é verdade. Eu não sou a pessoa de ficar falando das coisas, do que eu fiz, o que deixei de fazer. Eu ando sempre muito, muito tranquilo, assim, sabe? No passado até eu fui um pouco mais, quando eu era mais jovem, queria aparecer um pouco mais. Isso é normal, né? Mas o tem tempo, maturidade. O tempo vai te mostrando que todas essas coisas, no final das contas, não me apego mais tanto a carro. Né? Hoje, meus sonhos são o quê? Viajar com a minha família, poder fazer as coisas do meu filho, poder fazer as coisas da minha esposa, poder fazer algo para mim, fazer algo pro neto, pro instituto. E outra coisa, e ele está evoluindo cada vez mais, hein? O neto é show de bola, só que ele também não sai do meu pé, né, cara? Meu Deus do céu, viu? Não sai Mas é apaixonado, né? De uma forma apaixonada mesmo, sabe? Ele é apaixonado por você. É apaixonado. Então eu vejo que eu criei um filho que eu gostaria que todo pai pudesse criar os filhos dessa maneira. Porque o meu filho, ele não quer sair de perto de mim. Ele é lindo, ele. Ele é um né? menino, Ele não quer sair de perto. Ele é um menino de Deus, ele foi escolhido, aquele menino, viu? Foi. Até pelas ações dele. Ele é sensitivo, ele observa as pessoas. E quando ele não vai com a cara, pode ir lá desconfiar, viu? Que essa pessoa ali, algo não é bom ali, viu? Tem que olhar, viu? Sim. Que ele é bem sensitivo. Eu lembro que eu olhava para ele assim, ele ficava observando todo mundo. Aquele que ele chegava do lado, é que de fato ele foi com ele, que ali mostrou que o coração tá aberto para ele. E lá naquele dia lá que nós fomos na sua casa lá, no almoço, ele gostou muito do Alan, né? Do Alan, ficou muito abraçado com o Alan, e Alan pra cá, e Alan pra lá. Que o Alan daí foi falar de jiu-jitsu com ele. Pra quê? Aí ele ficou bem doidão. Ele ficou mesmo. Uma das coisas que eu quero também saber de você é o seguinte: qual legado você quer permanecer após você? Eu vivo para isso. Eu vivo para isso. Eu acredito que uma coisa que a gente pode deixar realmente é o legado. Os livros são um legado. Muito forte. Né?
Eu tenho um projeto, já tenho o 4º livro, estou terminando o 5º e vou para mais 3 agora, que Deus já me deu o projeto. Oh, que lindo. Então, um dos legados são os livros, outro legado são as ministrações, que a gente pode ver na internet a cada momento. E, é claro, deixar para os meus filhos uma marca para eles, que eles possam falar bem do pai, né? Que eu possa fazer, não uma falta assim, a hora que eu vou partir daqui para melhor, que eu possa ter feito para eles algo que se poxa, meu pai deixou um legado não de dinheiro. Dinheiro eu vou deixar em nome de Deus bastante. Glória a Deus, com certeza. Mas, poxa, meu pai conseguiu me dar paz, tranquilidade, me ensinou, era carinhoso, era amoroso. E também o Instituto Neto também é um grande legado, né? Porque a gente viver nessa terra sem um projeto maior do que nós, não tem graça. Não tem, não. Por isso que eu falo, né? Eu falo para minha esposa, sonhe grande, sonhe até chegar no céu, porque você pode chegar até a lua depois. Verdade. Então sonhe alto, sonhe com lugares grandes que você quer chegar e olha, por tanto de projetos que eu tenho tido na cabeça e as coisas que estão acontecendo, eu vejo que realmente o legado vai ser muito forte. O sonho com fé é algo que conecta. Você sonhar e ter fé, agora realiza. Que eu lembrei, né? Anda com fé, eu vou. Anda com fé, eu vou. Meu Deus, não tirei essa música, cara. Ele é o melhor que tem. Ele é o melhor. Anda com fé, eu vou, anda com fé. Mas é verdade mesmo, gente. Olha, a gente realmente ter fé e a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. Eu falo muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa que... Eu tenho um quadro dos sonhos, né? E porque eu sou aquela mulher que sempre eu tinha que visualizar. Toda vez que eu me sentia fraca, eu falava assim, meu Deus, isso é muito difícil. Aí eu visualizava meu quadro do sonho. Então, hoje, quando eu olho para o meu quadro do sonho, ele tem 75% dele realizado. Então, eu olho para ele e falo, Deus, obrigada, porque o Senhor cuidou de cada coisa. E tem coisa nesse meu sonho aqui que foi muito maior do que eu sonhei. Que o Senhor realizou de uma forma que o Senhor pudesse materializar o tanto que eu sou grata a Deus. Eu só faço agradecer todos os dias, porque eu não tenho mais o que dizer assim, Senhor, só me usa e me alinha com tua vontade. Pronto. Porque realmente os sonhos, quando eles são realizados por Deus, eles são muito maiores do que a gente imagina. Mas, assim, infinitamente maior. Os quadros dos sonhos nós também temos, a gente sempre faz todo ano. Eu faço quadros dos sonhos de 1 ano, de 5 e de 10. Que top! Né? Então, o primeiro ano que nós queremos para aquele ano, projeto grande que é 5 anos e 10 anos. 10 anos. Então, nos 10 anos, a gente já colocou, morar já. Minha esposa colocou em Aruba, que ela quer morar daqui a 10 anos. É mesmo? Viajar só de, né, amor? Só de missão, né? Aí a gente vai viver junto, a gente vai passar, o nosso projeto tá junto. Aí, ó, tá a mesma coisa, viu só? A gente vai viajar o mundo todo, as nações vão falar com a gente. As nações. Eu não tenho dúvida, não. E tivemos palavra hoje de profeta. Hoje tá vendo? Sobre isso. Não falou, amor? Profeta. Tá vendo? Só estão falando que é só concretizando o que Deus já falou. Vamos falar com nações. E outra coisa, quando você vive para Jesus e com Jesus, você vive grandes aventuras. É verdade. Então, quando você é o protagonista e o diretor do teu próprio filme, você conta a história que você quer contar. A tua vida pode ser uma história de terror ou de drama. Verdade. Ou você pode contar uma história de amor, de aventura, porque com Jesus todo dia é uma aventura. Você está aqui, você pode amanhã estar em outro lugar, você está precisando de alguma pessoa. É algo que é nos estalar dos dedos mesmo. É assim, ó. Como diz outra, de repente de Deus. Ou de repente. De repente de Deus. E outra coisa, Mai, também, Deus... Você que está nos assistindo, muitas vezes você está sentindo que Deus colocou um ponto final no teu projeto, no teu sonho, no teu casamento. O que você quer que seja. Deus ele não coloca o ponto final. Não. Ele coloca uma vírgula. E ele continua a história. Só que cabe a você, porque o dia que você nasceu e o dia que você morreu, Deus já sabe. Agora, esse período daqui até aqui é tua responsabilidade. Verdade. Aquilo que você vai viver nessa terra aqui, Deus vai te ajudar? Vai. Mas cabe a você escrever a tua própria história. Gente, é isso aí, é o recado mais certo que tem. Não precisamos falar mais nada. Ele, de fato, está avisando para vocês que depende da gente, não depende do outro. A gente tem que estar transferindo culpa para o outro. A gente fracassou, a gente está dizendo que é o outro que é o culpado. A gente sempre bota a culpa em alguém. Tudo que acontece na nossa vida é nossas ações e tem as reações. Nosso plantio e a nossa colheita. Porque, só para a gente fechar isso, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou, retirem a pedra. Ele podia ter retirado a pedra, assim, ó. Ele é Deus.
Mas ele fazia assim, sentisse. Mas ele queria que as pessoas tirassem a pedra. Ou seja, o milagre ele podia fazer. Verdade. Lázaro, levanta e vem. E isso ele pode fazer. Pode fazer. E ele vai fazer na tua vida. Verdade. Só que a tua parte de tirar a pedra, tirar os entulhos dos poços e fazer a tua parte, isso cabe a você. Você faz o natural. Deus faz o sobrenatural. Você vive no ordinário. Deus faz o extraordinário. Verdade. É mesmo. É muito bom escutar isso da boca do Júnior, porque com certeza Deus usa muito esse homem. E eu sei que essa palavra vai ser para o coração de quem está precisando. Eu tenho certeza que hoje, só em uma pessoa ser tocada e a vida fazer uma diferença na vida, já valeu a pena o que a gente está falando aqui hoje. Porque a gente está aqui para fazer transformação de vida e fazer com que o Deus ele venha habitar novamente, o Espírito Santo venha ser o morador do teu coração, porque Deus quer teu coração ali. Temente a Ele. Deus quer teu coração para que Ele possa habitar. Deus não quer que você hoje se preocupe, porque a preocupação não é de Deus. Deus não quer que você carregue um fardo que não é seu. Então, isso que de fato é o que Deus quer da gente. Que a gente venha servi-lo, que a gente seja obediente, mas que Ele deixe Ele agir. Muitas vezes a gente quer ser Deus, a gente quer agir no lugar de Deus, aí não dá certo. Amigo. Não dá certo. Não dá certo. Fracassou, a gente vai fracassar e vai culpar Deus que não me abençoou, foi amaldiçoado. Isso aí, sim, que é mais fácil culpar Deus que culpar si próprio, né? É verdade. Tem o livrinho do Paulo Vieira, que é o Autorresponsabilidade, você já deve ter lido, muito que bom. É pequenininho. É bom, viu? Que fala muito bem disso. É tua autorresponsabilidade. Não coloque a culpa no outro, sendo que você é culpado. E muitas vezes a gente faz isso, né? O ser humano faz isso. A gente não, graças a Deus, Deus me ensinou que eu não preciso botar na culpa de ninguém. Se eu sou culpado, eu mesmo tenho que assumir minhas ações, né? Assim, isso é uma sabedoria que a gente adquire quando a gente conhece Deus, quando a gente entende o que Deus quer para nossa vida. Então, assim, mas muitas pessoas, elas sempre querem transferir a responsabilidade de ser um bom pai. Não está sendo um bom pai, porque minha mulher não deixa fazer o meu filho. Pronto. Não está sendo uma boa esposa, porque meu marido... Não, está sendo boa esposa, porque tu não está sendo boa esposa. Ele não tem nada a ver com isso. É sobre você, não sobre ele. Se ele está fazendo uma coisa, ore. A oração é a que faz a gente mudar. Se o marido está fazendo isso, ore pelo marido. Ore pelo amigo. Ore pelos inimigos. Deus fala isso. Muitas pessoas que eles querem que os outros se transformem, que mudem, mas a gente não muda, que é a gente que tem que mudar primeiro. Primeiro, a pessoa tem que ver a transformação em você. Em você. Aí, quando eu e minha esposa, nós restituímos nosso casamento, eu fui transformado e ela foi transformada. Então, juntos, ela viu em mim que eu tinha sido transformado. Se ela não tivesse visto isso em mim... Vocês não tinham voltado. Não tinha voltado. Não tem restauração de não ter transformação. Não tem. Não tem. Não tem, amigo. Isso é porque a pessoa fala assim, eu voltei pro meu marido, e aí o que acontece? Fala todo dia o que aconteceu de errado, apontando o dedo todo dia. Então não volta não, amiga. Vai separar e viver a tua vida. Agora, se for para restaurar, é restauração. Se quebra, ele se quebra. Os dois se remendam de novo. E acabou. Boa, verdade. Porque quando você quebra, vai ficar algumas, né? Quebrou esse copo aqui. Vai ficar cicatrizes. Hoje, eu e minha esposa, nós temos cicatrizes, só que elas não doem mais. Por quê? Porque nós abrimos aquela cicatriz, nós lavamos aquela cicatriz, nós medicamos aquela cicatriz e fechamos a cicatriz. E os dois decidiram fechar as cicatrizes. Então, Deus colocou uma pedra em cima. Isso aí. A gente, quando a gente fala sobre isso, de uma forma, quando a gente está contando testemunho, ou alguém fala, a gente fala com muita tranquilidade, não é uma coisa que machuca mais o nosso coração. Sim. Ele faz parte da nossa história, somente a página virada. E é uma parte da história de vocês, porque é o que eu digo que eu vou trazer vocês para falar desse assunto, porque é algo que poucas pessoas têm condição de fazer. Gente, é raro. Porque, geralmente, quando existe uma restauração, sempre tem alimentar a cicatriz. Sim. Não tem a restauração de quem vai seguir e vai ser testemunho. Testemunho é aquilo que você não sente dor, mas que serve para que você mostrar que isso acontece. Que você venceu. E que você venceu. Mas as pessoas querem... Eu quero testemunhar. Mas ele faz isso. Aí chega em casa... Você fez isso comigo? Você fez isso comigo? Meu amigo, por que tu tá testemunhando se tu não tem o perdão no teu coração? Não tem perdão, não tem bênção, vai amaldiçoar a tua vida de novo. Esquece, amigo. né? Esquece. Então, o que eu faço hoje? Quando eu falo assim, eu aprendi o que era o perdão, porque o perdão era algo que ficava dentro de mim. Eu dizia assim, eu não tenho mágoa de ninguém, não. Não, tenho aqui o perdão, eu não tenho nada. No dia que Deus começou a falar comigo, fulano, aí eu, não, eu já perdoei. Fulano, eu quero que você ame, ore por ele, ore. Eu, não. Então não perdoou.
Mas no dia que Deus te botou perdão no meu coração, gente, que eu comecei a orar por pessoas que eu achava que eu nunca na vida ia abrir a boca para dizer, Senhor, abençoa, derrama bênção sem medida. Aí eu fui entender o que era o perdão. Aí o que aconteceu? O céu se abriu. A bênção chega e fez assim, ó. Sim. Em cima de mim. Chegou e disse, eita Deus, agora eu tô entendendo que eu que estava bloqueando tudo. Porque as nossas ações fazem com que nós não recebemos as nossas bênçãos. O perdão e o amor é uma atitude. É uma atitude. Você não é, eu sinto. Você não deve sentir. Não. Você deve ter uma ação. Eu perdoo e pronto. É uma atitude. E a gente acha assim, tem pessoas que falam assim, perdão é ligar para a pessoa que te fez mal. Aí fala assim, olha, fulano, eu te perdoo. Gente, não é sobre isso. Uau. Não é sobre isso. É sobre você descer aqui de joelho no chão agora e interceder pela vida daquela pessoa, dizer para ela, onde ela estiver agora, Senhor, abençoa, que seja uma chuva de bênção na vida daquela pessoa, restaure a saúde, restaure... Isso é o que você tem que fazer. Correto. Agora eu vou ligar para... A pessoa te fez mal, te bateu, te estuprou, e você vai ligar para dizer que eu te perdoo? Não. Deus não fala sobre isso. Deus fala que você tem que orar, perdoar, e isso tem que ser do teu coração. Não significa que você tem que conviver com a pessoa, não. É porque as pessoas acham que perdoar é voltar a conviver como se nada acontecesse. Peraí, o cara me estupou, vou voltar a conviver com ele. Não é sobre isso. É você pegar um cheque pegar emprestado, o cara te pegar o dinheiro teu, emprestado, não te devolver mais. Aí eu te perdoo. Aí ele vem de novo lá pegar o dinheiro emprestado. Não, você não perdoa. Dá minha 10 euros. Espera aí. Perdoei uma vez. É só... Tchau. Gente, segue sua vida. O perdão é você orar pela pessoa para que ela siga a vida dela e ela vai ser responsável da colheita dela. Você não tem nada a ver sobre isso. Correto. E muitas vezes a gente deixa de ter bênção porque a gente está querendo muito que o fulano tem que pagar porque me machucou, que fez isso comigo. Gente, não é sobre isso, é sobre você. Se você tem um coração conforme alinhado com Deus, com Cristo, você não vai nem desejar que aquela pessoa se dê mal, porque você não vai ter nem mente para ela, você nem lembra dela mais. Não. E outra coisa, o céu não vai existir... um terreno de vai ter um muro, o terreno do outro. Não. Nós vamos conviver todos juntos. Todos nós que estamos aqui nós temos 5 pessoas aqui, mais o rapaz lá 6. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Verdade. Somos todos irmãos. Não vai ter uma coisa, não tem como. Não tem. Então, assim, amigo, para mim, hoje, sim, foi um presente de Deus ter aberto essa nova história do meu programa, do podcast, com homens que têm histórias para lapidar, né? Porque a gente fala que não é só sobre mulheres. As mulheres têm várias lapidações, mas os homens também. Quantos homens de histórias como você, de superação, de ensinamentos, que vão estar aqui sendo convidados para que a gente possa conhecer as histórias deles. E, com certeza, hoje, para mim, foi um presente ter você aqui. Primeiro, porque eu amo a vida da sua esposa. Amém. Né? Eu amo sua vida, eu oro pela vida de vocês. Eu sei que Deus ele tem um trabalho muito grande na vida de vocês, porque quando você lida com a fé e dinheiro junto com o empresário e entrar com isso no profundo, para que eles entendam o real propósito de servir, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que ele vai servir, o propósito dele que vai alimentar ele, é muito desafiador. O diabo ele fica desesperado para roubar as bênçãos de vocês, isso é fato. É um dos ministérios mais difíceis que eu vejo, que são os mais difíceis de aumentar, porque hoje tem muito coach, nada contra coach ou mentoria, nada do gênero, mas é que é muito difícil falar de dinheiro em igreja. É muito difícil. Então, tem que tomar muito cuidado. E é um cuidado que eu tenho muito grande. Mas sabe por quê, Júnior? O que mais acontece, as pessoas pegarem... É o que eu te falei sobre a questão de posicionamento, de você ser uma pessoa na internet e na vida real você ser outra. Então, tipo assim, aí você vem aqui uma pessoa que fala muito bonito, fala de Deus, fala de propósito, de valores, de família. Aí chega lá, é um cara que trai a mulher, é um cara que espanca a mulher, é um cara que está aqui não respeita a família, é um cara que fala mal de todo mundo. Compra pela embalagem, mas o produto é ruim. Isso. Aí o que acontece? Uma fruta podre começa a acabar com todas aquelas frutas. E aí o que acontece? Você é uma pessoa que fala de Deus, que é um cara íntegro, aí, não, mentor, não presta não. Não. Tá entendendo? É isso, você passa a ter um reflexo negativo de uma pessoa que fez o negativo, não tem nada a ver sobre você. Correto. Então as pessoas começam o quê? Existir o preconceito de apontar o dedo. E aí esquece que tem alguns dedinhos voltando para nós, né? Então é sobre a gente, mais uma vez. Pare de julgar o outro, comece a se julgar. Você que tem que se alinhar. O outro é o outro, ele paga o preço dele. Você que paga a salvação é individual. E as pessoas têm que entender isso também. Então, amigo, não é sobre o coach, o mentor, é sobre quem vai lá e sobe. E as pessoas acreditam por ter uma persuasão melhor, por ter uma PNL muito boa e sabe falar bem, sabe se entrosar bem, o assunto se desenvolve bem. Aí o que acontece no final, ele não é aquilo. Aí a pessoa fica desmotivada. É a essência, né? Mas eu acredito também uma coisa, nós temos que ter mentores. Sim.
A gente tem que ter mentor. Eu sou mentora, e vou bater, vou ficar em cima até as pessoas entenderem que é possível ter gente íntegra, que fala a palavra de Deus, que vive o que Deus pôs, que vive a realidade, que não é pessoa fantasiosa, é uma pessoa que ama quando ama verdadeiramente e que o meu coração está alinhado com o de Deus, acabou. Quem quiser acreditar bem, quem não quiser, amém. Nós somos próximos, nós somos iguais a 5 pessoas que mais nós admiramos e ficamos próximos, né? Então andar perto de você, para mim é maravilhoso, porque eu sei que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa de sucesso, Amém. Mas que o sucesso não subiu à sua cabeça. Não, graças não é verdade? a Deus, mulher que tem princípios e valores. O teu irmão gosto muito do Flávio, né? Uma amizade maravilhosa que eu tenho com ele. Ele gosta muito. Então, a gente tem que andar com pessoas assim. Sim. Então, o mentorado, as pessoas que querem crescer, tem que ter pessoas perto que já alcançaram. E de fato que vão fazer verdade, com que você consiga ir mais rápido. Mais rápido. Porque nós demoramos quanto tempo? Oh, tá doido. Mais de 15 anos eu tô no mercado. Então você poder falar, você ser um mapa, um GPS pro cara, ó, na vez de você ir por aqui, você vai demorar 10 anos para ir, vai por aqui, que aqui 1 quilômetro, aqui só 1 ano. Mas eu falo isso direto, Júnior. Eu falo assim, olha, gente, eu sou especialista em fazer cartão para solucionador. Se você quiser cortar o caminho, pode entrar aqui, eu vou te ensinar. Por quê? Porque na minha história eu apanhei muito, eu fui roubada, fui enganada, foi muito ruim, eu sofri muito preconceito, tive que provar que sabia fazer muito mais do que qualquer outro, mas para mim valeu a pena, porque eu sei te dizer o caminho certinho, de cada passo que dá certo. E por quê? Porque deu certo para mim. Sim. E hoje na minha vida, hoje eu estou transbordando em mais de 2.000 pessoas. Hoje não é mais sobre Maiana, é sobre um grupo muito grande que faz uma diferença no Brasil. Então não é mais sobre eu. Deus me fez para poder fazer os detalhes, para me poder contar o testemunho que Ele esteve comigo em cada detalhe. Porque se não fosse Deus fazendo isso comigo, eu não teria como dizer para você com toda a precisão do mundo. Tudo que eu tenho hoje não foi homem nenhum que deu, foi Deus. Amém. E esse é o meu testemunho vivo. Eu não tive uma mesa que eu sentei de negócio e eu falava, vou te colocar na mesa tal. Eu dizia, como, meu Deus, não tem nem chance de eu chegar ali. Quando eu menos esperava, pessoa tal que tem interesse de conversar com você. Eu dizia, olha, Deus está me colocando no meio dos grandes. Deus coloca a gente então, na mesa, né? Funciona. Entendeu, amigo? É Deus, quando Ele está no teu negócio. Quando eu apresentei, que Deus falou assim, falei, Deus, isso aqui é teu. Eu só quero administrar para você, me ensina, me dê sabedoria de Salomão. Depois disso, todas as dores que eu passei, eu sabia que Deus estava ali, eu sabia que ia dar certo em algum momento, ia acontecer. Então, o tempo de Deus foi perfeito. Ele me fez o quê? Mais forte, mais inteligente, mais certa do que eu quero. Não sou uma mulher influenciável. Eu chegar aqui agora, a pessoa que quiser, ela não vai conseguir, porque se eu não acredito naquilo, se aquilo não está alinhado ao meu caráter, ele não vai ser desviado porque você vem me dizer. Não, porque Deus me ensinou. Filha, se eu estou aqui, não tem dúvida. Se eu estou, eu vou falar contigo. Eu vou chegar aqui e vou falar com você. Alguém vai abrir a boca e vai falar com você. Porque eu usei um jumento para falar com outro. Eu não vou falar com você? Falo. Então é isso que Deus faz. Então, para mim, hoje, o que eu mais quero que Deus faça é isso. Que Ele continue blindando o meu coração. Ele blindando o meu coração, o meu caráter está alinhado, as vontades minhas estão alinhadas com a dele, eu vou continuar servindo com propósito, eu tenho certeza que Deus vai me colocar para mesas de outras pessoas para que eu possa servir cada vez mais com aquilo que Ele me ensinou. E, né? Então, se para mim, se Ele fizer isso por mim, já é o suficiente. Ele vai te dando e vai te dando para você poder cada vez dar mais. É isso aí, porque Ele sabe meu coração. Top demais, meu Deus do céu. Eu que estou fazendo aqui, eu estou sendo mentorado. Tá nada. Tá não, a história está com você. É estar na mesa de pessoas que têm uma visão e valores parecidos com o meu. Então, para mim, isso já é um presente que Deus fez. Por isso que Ele te colocou aqui hoje. Amém. Em nome de Jesus. Para todos aqueles que estão assistindo, eles homens entenderem que um homem de sucesso, ele pode sim ter sucesso, dinheiro e ter Deus. Porque é isso que de fato Deus quer. Está no teu coração e o dinheiro vai prosperar. Amém. Em nome de Jesus. Pronto, amigo, obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Espero que Deus continue transbordando na tua vida, abençoando teus filhos, abençoando a tua esposa, a tua família, porque você é esse homem. Eu tenho uma admiração por você e eu sei que Deus tem um grande projeto com esse instituto que você ainda nem iniciou, o que Deus ainda vai transbordar na tua vida com o teu propósito. Eu tenho certeza disso. Amém, Mai. Eu que fico grato de estar aqui com você. Falo que também te admiro bastante. Obrigada. A gente começou a amizade esse ano, né? Foi. O presente desse ano foi esse aí. Foi esse ano. E aí eu ganhei outro presente, que foi a Juliane, tá? Eu ganhei, graças a Deus, ganhei a Juliane. E fora eu também ganhei seu filho. Falta conhecer a filha. A filha, é verdade. Porque ele já está no meu coração, nas minhas orações. E eu quero deixar uma mensagem para os telespectadores com seus, certeza. Né? Para os homens, principalmente. As mulheres são muito fortes, são muito guerreiras. São mulheres que elas conseguem cuidar dos filhos, cuidar do esposo, trabalhar, ter tempo de se maquiar, ter tempo de fazer um monte de coisa. Então, quero mandar uma mensagem para vocês, homens, que vocês possam se orgulhar das esposas que vocês têm, Amém. Que vocês possam presenteá-las, amá-las
e levar elas em berço de ouro assim na mão. E eu quero mandar uma mensagem para minha esposa, que está aqui inclusive, que eu amo muito ela e que sem ela eu não estaria aqui hoje. Eu não seria a metade do homem que eu sou. E ela é mãe dos meus filhos, eu te amo. E que Deus te abençoe, Deus te prospere, que a gente possa viver o melhor de Deus, os sonhos de Deus nas nossas vidas. Espero que você, homem que está por aí, saiba que você tem um tesouro precioso do teu lado. E muitas vezes você não consegue olhar para o lado e agradecer a Deus pela mulher maravilhosa que você tem. E também, se essa mulher não é aquilo que você esperava, é porque você não é o homem que ela precisava. Então, que você possa buscar no Senhor a ser um homem conectado com Deus, para você ser o sacerdote da casa e não aí um cara, um irresponsável. Se responsabilize pela tua casa, pela tua família, que você vai ver, naquele grande dia Deus vai pedir para você como é que você cuidou da tua esposa e dos teus filhos. E é isso. Gente, que mensagem linda, que Deus realmente esteja tocando esses homens, que com certeza isso foi uma mensagem que Deus fez esse homem falar. Eu tenho certeza disso, que ele é um homem usado. Então, que Deus continue abençoando o lar de vocês, a família de vocês, e que esse podcast possa fortalecer sua fé e te ensinar que é quando a gente vive o propósito, o servir se torna mais leve. E que Deus abençoe a vida de vocês. Toda esmeralda carrega beleza escondida. Assim são as vidas, legados e sonhos, pronto para serem lapidados. Que você saia daqui mais lapidado para brilhar no propósito que Deus colocou em você. Até o próximo encontro.